gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso Conversas para um Café. Nessa conversa de hoje, aliás, eu vou explicar por que é que nós estamos de volta, falar um pouquinho sobre essa questão, né, de como nós ficamos um tempo aí ausentes. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, gente? Os nossos planos para 2024, como você espera que seja o seu ano, considerações assim, o que realmente influencia na nossa decisão ou na possibilidade de conseguir realizar as coisas que nós planejamos, idealizamos aqui, né? Quando nós pensamos no ano que nós viveremos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Catarine Jordão, sou professora, sou a fundadora aqui do Educar com Sapiência. Hoje nós estamos já há 6 anos e um pouquinho trabalhando nessa área especificamente de acompanhamento de professores e pais, famílias que se interessam pela educação e por uma educação que não é somente essa educação do vestibular, essa educação do boletim escolar, essa educação de postar nas redes sociais, é a educação que resgata especialmente as questões envolvendo a formação de caráter da criança. Você vai ver que tudo que nós falamos, refletimos, conversamos aqui nesse Conversas para um Café tem relação com essa tentativa de entender a educação que começa em nós mesmos. Porque, gente, se você já está aqui há mais tempo, você sabe que eu sempre falo sobre isso, né? A educação que nós oferecemos, o ensino que nós oferecemos para as crianças, ele não diz respeito só àquilo que nós sabemos. Eu sei geografia, eu ensino geografia. Eu sei matemática, eu ensino matemática. A educação, ela acontece em grande parte a partir daquilo que nós somos, né? Nós educamos com o que somos. E essa é uma questão fundamental, né? Por isso que nós trazemos aqui essas reflexões, porque muitas vezes os professores e pais se deparam com essa questão no dia a dia ali do ensino, da educação, de pensar assim, gente, mas tem tanta coisa que eu quero mudar na vida das minhas crianças e daqui a pouquinho eu paro e percebo que não é tão simples assim, porque eu começo a notar questões profundas que eu mesmo enfrento no meu caráter, na minha conduta, no meu comportamento e inclusive na minha formação intelectual, né? Muita gente chega aqui no Educar com Sapiência com interesse em trabalhar certas questões, como ensinar a estudar, por exemplo, né? Que é um tema que a gente conversa bastante. E algumas pessoas me dizem, e agora que eu comecei a estudar sobre como é que eu posso ensinar minhas crianças a estudarem sozinhas, e eu descobri que eu mesmo tenho lacunas bastante grandes na minha formação, né? Então, basicamente, nós falamos muito sobre isso aqui, né? Como é que a gente pode considerar as questões da educação, levando em conta as questões da nossa própria vida também. Mas então vamos lá falar sobre este assunto que está aqui martelando na minha cabeça já há algumas semanas. Como é que vai ser o nosso ano? Eu vou contar para vocês a história de como começou essa reflexão aqui. Bom, nesse fim de ano, aliás, gente, o fim de ano foi bem corrido aqui pra gente. Antes a gente costumava tirar férias em dezembro, mas dezembro é um mês complicado, né? Porque eu acho que cai muito com a coisa de encerramento de um ciclo, encerramento do ano, e nós ficamos com isso de tentar resolver tudo que precisa ali, né? De resolver as questões de encerramento e assim por diante. E é um tempo em que nós queremos rever as pessoas, enfim, acaba sendo bastante intenso, para usar essa palavra, né? Pois bem, então não é um tempo que eu consigo separar muito para fazer o meu planejamento pessoal. Geralmente eu deixo para janeiro, né? E aí, nesse final de ano, eu estava na casa dos meus pais, pertinho da virada do ano mesmo,
E o meu pai me pediu para ver um texto que ele tinha escrito para um desafio que ele sempre faz todo ano. Meu pai, para quem não sabe, é pastor e todos os anos ele tem esse desafio com, às vezes com as pessoas da própria igreja, mas ele abre para outras pessoas também, né? De fazer a leitura da Bíblia inteira ao longo do ano. Já faz alguns anos que ele faz isso. E ele me pediu para ler, ele falou: "Ah, você que gosta, né, de escrever assim, dá uma olhadinha nesse texto que eu fiz". Gente, e olha que engraçado, né? Porque ele falou: "Ah, você gosta de motivar as pessoas, né, nos desafios assim. Então você pode ver aí se tem algum termo, alguma coisa que poderia ficar mais motivador". Pois bem, eu comecei a ler. Ele escrevia sobre a importância, como é bom você ler a Bíblia toda, enfim. E em dado momento, ele escreveu alguma coisa assim: é claro que isso vai exigir de você uma disciplina, uma determinação, como qualquer compromisso que você assume. Então, ali ele começou a discorrer um pouquinho sobre a questão de: olha, não é fácil ler a Bíblia toda em um ano. Mas quando você assume um compromisso, você se determina a fazer aquilo e isso vai mudar a forma como você lida com a questão. Pois bem, gente, eu comecei a. Eu ajudei, escrevi, né? Inclusive, abri esse desafio para o pessoal aqui que acompanha a gente no Educar com Sapiência. Bastante gente entrou. Se você quiser fazer parte, você ainda pode começar, né? Ainda estamos em Gênesis. Mas enquanto eu li aquilo, essas palavrinhas começaram meio que a martelar ali na minha cabeça. Por quê? Eu, assim, já há muito tempo eu desisti de ler a Bíblia toda em um ano. Tinha desistido, né? Porque toda vez era a mesma coisa, gente. Eu começava aí a Gênesis, primeiros dias ali, eu já não estava acompanhando o pessoal, e aí pronto, no próximo dia já ficaram 6 capítulos para ler, e eu já, ah não, é muita coisa, eu não consigo, esse negócio não é para mim, eu preciso ir lendo a Bíblia no meu tempo. Só que às vezes a gente tem umas frases muito boas para justificar aquilo que a gente que a gente não faz, né? Que a gente diz que aquilo não é pra gente, esse não é o meu estilo, enfim. E numa dessas, é claro, eu já li a Bíblia inteira, né? Eu li inclusive a primeira vez quando eu era criança ainda, e porque a gente tinha um curso em que a gente precisava ler aquele livro específico para fazer a avaliação do livro, né? E depois já li também, eu estava quase terminando a leitura aqui da Bíblia em inglês, que é uma meta que eu tenho também, né? Mas assim, isso de ler a Bíblia toda em um ano te dá uma visão panorâmica muito boa, né? Ao invés de você ficar lendo ao longo de um tempão, assim. E eu dizendo isso, né? Ah, não, isso aí não funciona comigo. Só que, nessas férias também, nós visitamos a nossa família de Santa Catarina. E eu tenho um sobrinho que ele, um tempo atrás, ele era pequenininho ainda, e eu percebi que ele tem uma facilidade muito grande com o inglês. E eu falei para ele do Duolingo, né? Aquele aplicativo. Falei, já que você tem facilidade, você não está em nenhum curso, você podia ir fazendo essas lições, mostrei para ele, a gente baixou o aplicativo, né? Só que o tempo passou, ele deixou aquilo para lá, mas quando nós voltamos agora, ele me disse assim, eu já estou eu não lembro agora, eu acho que era 115 dias de ofensiva no Duolingo. E ofensiva lá eles chamam assim, todo dia você tem que fazer uma lição. É uma lição curtinha, assim, você pode fazer horas de lição ao longo do dia, mas você tem que fazer pelo menos uma lição para garantir, assim, a sua ofensiva, como eles chamam. Quer dizer, todos os dias eu estou estudando um pouquinho de inglês. E se você nos acompanha aqui, você sabe que eu sempre falo sobre isso, né? Às vezes nós nos preocupamos muito com a excelência antes de nos preocuparmos com a constância, com a frequência, para dizer mais exatamente. Então, eu quero, não, só vou começar quando eu tiver certeza que eu consigo fazer tudo perfeito. Ou pior, como acontece muito comigo, eu começo e daqui a pouco assim, não, eu preciso melhorar isso aqui.
Então eu vou parar até que eu consiga melhorar e fazer com uma excelência maior. E eu não sei muito bem de onde a gente tirou esse conceito de excelência, porque pensando na visão cristã, a gente considera muito a questão da diligência, né? Que é você fazer o melhor com capricho, com zelo. Mas esse conceito de excelência, ele é um pouco mais moderno, né? É a coisa do fazer muito bem feito. E muita gente tem perseguido isso, né? Eu só faço se eu fizer bem feito. Inclusive, a gente tem muito conteúdo sobre isso aqui. A gente fala sobre a questão da virtude da humildade aqui nos cursos, enfim, né? Porque esse é um tema que me preocupa bastante. Eu percebo que nós nos, nos travamos demais nessa questão de se é para fazer, eu só faço se for perfeito. Ou, enfim. E o Duolingo, ele tem essa lógica assim, olha, se você, não, eu só estudo inglês se for 1 hora por dia, você nunca vai estudar inglês, porque o importante é a gente chegar lá e falar, não, eu vou estudar pelo menos um pouquinho, mas todos os dias. E isso vai te puxando, hoje eu vou estudar mais. Você começa, eu falo isso pro pessoal, é como a leitura de um livro. Não tenho tempo para ler livros, né? Então você se né, condiciona, mas se compromete. Eu vou ler 1 página por dia. Mas geralmente, quando é um livro bom, você começa a ler 1 página, daqui a pouco você já leu 5, daqui a pouco você já leu 10, né? Se for um livro narrativo. Se for um livro mais reflexivo, ainda que você leia 1 página só, você está ganhando bastante, né? Se é um livro mais profundo, assim. Então a lógica é, se você se comprometer a fazer só um pouquinho todos os dias, ou com aquela frequência determinada, você está garantindo que você está ganhando o hábito de fazer aquilo, né? Então, eu fiquei bastante absurdada com o meu sobrinho, porque eu falei pro Paulo, meu esposo, ninguém está cobrando o Felipe de estudar inglês. É uma habilidade que ele tem, é uma facilidade, mas assim, ninguém fica lá dizendo para ele, você tem que estudar inglês. E ele está estudando todos os dias. E está estudando, inclusive, agora, pelo que eu percebi, porque no Duolingo você consegue acompanhar a pessoa, né? Eles não estão fazendo só aquela liçãozinha do dia, mas está fazendo algumas lições. Eu fiquei tão feliz, gente, por ele. O Paulo até brincou, ele falou, nossa, mexeu com você esse negócio do Felipe, né? Porque assim, eu vi, gente, nessas duas situações, aí nessa questão do Felipe, que agora já está há 125 dias, pelo que eu vi ali, e na questão do meu pai, esse compromisso com algo que vai além das circunstâncias. E aí, especialmente considerando a questão do meu pai, porque esses dois, especialmente os 2 últimos anos, foram muito difíceis, assim, para os meus pais, no sentido de, enfim, por questões familiares que nós temos enfrentado, a rotina deles se tornou extremamente puxada, muito cansativa, incluindo viagens o tempo todo e hospital e muita coisa assim, né? E eu pensei, o meu pai poderia muito bem ter dito para o pessoal, olha, esse ano não vai dar para fazer a leitura, ou ele poderia ter dito, tudo que aconteceu eu não consegui porque afinal são 20 minutos de leitura por dia e não deu. E muita gente teria dito, faz sentido. Mas ele continuou, né? E já mesmo nos últimos 2 anos ele completou a leitura da Bíblia toda. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Especialmente nas palavras que meu pai usou naquele texto. Inclusive, quando nós fizemos recentemente aquelas reflexões sobre uma vida que floresce, eu tenho um planner, né, que eu uso para meu planejamento pessoal, considerando isso, né, vocação, qual o propósito de Deus para minha vida no momento, como é que eu vou organizar as minhas prioridades esse ano. E recentemente eu comecei a compartilhar essas questões e coloquei esse planner, né? Preparei num formato
mais bonitinho, coloquei à venda aí para o pessoal que queria fazer isso também. E no dia 29 nós tivemos um encontro para conversar sobre isso. E uma das coisas que a gente faz é escolher, assim, que palavra resume o que você mais gostaria para o seu ano. Em 2023, eu escolhi a palavra disciplina, pensando assim, eu preciso ser uma pessoa mais disciplinada. Mas, quando nós fizemos o encontro no dia 29, eu não tinha ainda a minha palavra. Eu não tinha feito ainda, né, todos os passos ali do meu planejamento, então eu estava ainda pensando sobre tudo isso. E agora no comecinho do ano, quando nós voltamos para casa e aí eu consigo em silêncio assim, né, sentar para fazer essas reflexões do Uma Vida que Floresce. Inclusive, se vocês tiverem interesse, vou deixar aqui embaixo também na descrição o link para esse planner, tá? E eu comecei a pensar nessa palavra específica, determinação. Porque eu pensei o seguinte: bom, uma pessoa que está determinada porque ela assumiu um compromisso com alguma coisa, ela vai buscar uma forma de fazer aquilo. E o meu pai começou a dizer várias coisas, estratégias que ele usa para conseguir fazer a leitura de cada dia, né? Ele falou, por exemplo, às vezes eu tenho que ir para algum banco ou estou no hospital e tem ali na sala de espera, então eu vou lendo aqueles. Hoje a gente tem essa facilidade de ter a Bíblia no celular, né? Então eu vou lendo e quando eu preciso parar, eu marco os versículos que ainda faltam. E, enfim, assim eu vou. Às vezes eu adianto a leitura do dia seguinte e assim por diante, né? E vocês sabem que desde que a gente começou, nós já estamos hoje no dia. Acho que é dia 14 hoje, né? Eu decidi participar esse ano, né? Do desafio. E eu estou achando muito mais fácil do que eu achava antes. Antes eu achava um peso imenso ler, nossa, 3, às vezes 4 capítulos da Bíblia num dia e tal, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, né? A minha tendência é, meu pensamento está aqui, daqui a pouco ele já está em outra coisa e para mim sempre aquilo que requer calmaria é um pouco difícil, porque o meu pensamento, eu sou uma pessoa fleumática, né? Mas o meu pensamento, ele é muito agitado. E especialmente hoje em dia, né, gente? Eu não era assim não, viu? Eu era uma pessoa bem mais tranquila, mas nós estamos num tempo muito acelerado, né? E minha mente fica o tempo todo considerando os assuntos, as reflexões que a gente tem para fazer nos cursos, enfim. Então, facilmente eu me distraio quando eu estou lendo. E eu descobri, inclusive, estratégias que têm me ajudado a ler, assim, mais tranquilamente, né? E eu pensei, que interessante, né? Depois que eu li o texto do meu pai e eu até ajudei, né, a formular ali o desafio, eu me comprometi com isso. Assim, eu vou participar esse ano. E eu vou ler e assumir esse compromisso. Assim como outros. Inclusive voltei a fazer o Duolingo também. É, e esses dias até o Paulo me falou, nossa, você tá mesmo disciplinada, né, nesses negócios, porque eu coloquei um alarme para tocar a hora que eu preciso parar o que eu estiver fazendo e ir é, fazer a leitura da Bíblia e depois estudar, né, o inglês. E eu falei para ele essa história, né, de como mexeu comigo essa questão do desafio que o meu pai fez, o texto dele, ver assim a atitude do nosso sobrinho e perceber que, por mais que eu seja uma pessoa lenta, eu sempre falo isso pro pessoal, né? Que eu sou uma pessoa um pouco devagar, assim. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. Até esses dias na academia, uma das meninas falou: agora eu tô entendendo a vibe da professora, a vibe escolé, assim, né? E eu sou uma pessoa mais lenta por opção, porque eu já fui muito de me envolver com muitas atividades, muitos projetos e tal. Mas eu passei por momentos na minha vida que me quebraram muito, assim. Até esses dias, numa das tutorias, eu estava falando
a minha aluna e dizendo assim: olha, às vezes eu me considero uma pessoa quebrada mesmo, uma pessoa que não funciona mais como, enfim, né, como eu já funcionei, em questão de energia, de capacidade, assim. Hoje o meu ritmo é muito mais lento para as coisas, para os projetos, enfim, né? Isso não necessariamente é uma coisa ruim, né? Se torna ruim quando a gente teima em andar no ritmo dos outros, quando a gente não entende os nossos limites. Então, ao longo dos últimos anos, eu tenho aprendido muito a perceber os meus limites e me alegrar com aquilo que é possível, que é outra frase que eu tenho falado bastante aqui para vocês. Mas existe uma diferença entre você ter dificuldades ou limitações como essas, né? E você se acomodar em algo achando assim, não, isso aqui eu não consigo mesmo, né? Então, esse ano eu decidi assim que eu quero trabalhar a disciplina, mas focando não na disciplina em si, mas nessa determinação que nasce do compromisso com as coisas que eu assumi, desde que sejam coisas possíveis. Por que eu digo isso? Porque eu sempre digo para vocês que um dos problemas no nosso planejamento, quem está no PEF sabe disso, o PEF é o nosso curso Planejamento do Ensino Familiar, inclusive tem uma turma concluindo agora esse curso, né, lá na academia, e uma das coisas que eu enfatizo muito é, gente, a gente precisa planejar certo para a gente conseguir concluir não, como eu posso dizer, levar o planejamento à realidade, né? Muita gente diz, eu planejo um monte de coisa, mas depois nunca dá certo aquilo, então nem vou planejar mais. E esse é um pensamento equivocado, porque geralmente quando você não consegue cumprir o planejado é porque você planejou errado. E eu vou dizer para vocês que isso é um problema assim muito comum. Até falei isso para minha aluna, né? Eu falei, nós superestimamos o que nós damos conta de fazer em determinado período de tempo. Eu sou campeã nesse negócio, gente. Eu planejo na minha cabeça 1000 coisas, assim, 1000 coisas. E acaba que eu não dou conta, porque eu levo muito mais tempo para fazer algo do que aquele tempo que eu planejei. E aí, na nossa próxima conversa, eu quero trazer para vocês uma outra reflexão que surgiu por conta de uma conversa com o meu irmão mais novo. Gente, essas férias foram muito frutíferas em assuntos para trazer aqui para vocês nessas reflexões, que é exatamente por que é que a gente complica a nossa vida. Foi tão elucidativa essa conversa que nós tivemos, porque meu irmão falou uma coisa e eu falei, gente, isso esclarece muita coisa, é exatamente isso que eu faço. E é isso que nós vamos conversar na nossa próxima conversa aqui para um café, na próxima semana. E eu espero que vocês possam vir aqui, trazer a sua xícara de café. Quem não toma café, traz o seu chá para nós conversarmos sobre essas questões que envolvem o nosso planejamento e a nossa dificuldade de executar aquilo que nós planejamos. Mas por hora, fica aí para vocês essa reflexão ou essas considerações sobre como é que vai ser o nosso ano de 2024, considerando o seguinte: quanto eu estou realmente determinado ou determinada a assumir um compromisso com certas coisas que sejam de fato muito importantes e que sejam de fato realizáveis, de modo que as circunstâncias não afetem tanto a minha capacidade de ir lá e fazer aquilo diariamente. Ou semanalmente, como é o caso do Conversas para um Café, que eu realmente estou determinada esse ano a conseguir gravar semanalmente. Inclusive, vim aqui para gravar num cantinho mais, mais silencioso, porque às vezes, não, eu não consigo porque está tudo muito barulhento. Mas como eu assumi esse compromisso, eu falei, hoje eu vou num lugar que eu sei que é silencioso. Aconteceram algumas coisas aqui e atrapalharam um pouquinho, mas no final das contas eu consegui gravar para vocês.
e como eu estou desapegada dessa coisa de não, vai ser perfeito, vai ser num estúdio, nada disso, né? Nós trabalhamos começando com aquilo que nós temos em mãos e com a graça de Deus nós vamos aperfeiçoando ao longo do caminho, nós vamos aplicando a nossa diligência e fazendo cada vez melhor. Mas nós precisamos começar e nós precisamos nos alegrar com aquilo que é possível, então aqui estou eu, disposta a fazer o que é possível para gravar toda semana para vocês essas nossas reflexões, porque é muito importante aquilo que nós consideramos na nossa própria vida e na vida das nossas crianças. Por falar nisso, se você não conhece, nós ainda estamos com o programa Valores Virtude. Gente, eu tô trocando os programas aqui. O programa Filhos Fortes em um Mundo Sem Deus. Ele está aí disponível para as inscrições ainda. Eu vou deixar aqui embaixo também para vocês, porque muita gente tem me dito assim, eu entrei nesse programa porque eu quero me tornar uma pessoa mais forte para ajudar os meus filhos a serem fortes e viverem para a glória de Deus. Então, talvez esse programa vai ajudar muito você também nessas questões aí de compromisso, determinação, que tem a ver com a virtude da fortaleza, que agora no mês de janeiro, não sei em que mês você está ouvindo isso, mas agora nós estamos em janeiro de 2024, e a fortaleza é a virtude que nós estamos trabalhando aqui. Então, se você também quer desenvolver isso na sua vida e na vida dos seus filhos, confere aqui no link esse programa que nós temos trabalhado bastante para trazer para vocês e que já tem sido uma bênção na minha vida, espero na vida do pessoal que já está no programa também. Então é isso, minha gente. Nós nos vemos na próxima segunda-feira com mais um Conversas para um Café. Até lá, então.